Olá, o mundo acompanha passo a passo e perplexo a guerra entre Rússia e Ucrânia. Já são mais de 3,5 milhões de refugiados, dado que agrava a crise humanitária capilarizada em diferentes locais com conflito armado. Além da Ucrânia, pelo menos outras 6 regiões do planeta sofrem os efeitos cruéis de uma guerra. Mas por que só a invasão da Ucrânia pela Rússia tem hoje os holofotes da mídia, o interesse claro de líderes políticos e a solidariedade internacional? Por que, por exemplo, não discutimos o conflito do Iêmen, onde se dá, segundo a ONU, a pior situação humanitária do mundo? No programa de hoje, eu converso com Andrew Trauman, professor de Relações Internacionais do Centro Universitário de Curitiba e pesquisador associado do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio. Eu sou Estela Mares Saldanha e o Opinião Pernambuco está começando. Professor, muito grata pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu tenho basicamente duas questões, 2 pontos para orientar a nossa conversa. Esses pontos são: que guerra é essa? Né? Que guerra é essa, a do Iêmen, que resulta na pior crise humanitária do mundo? Por que não falamos sobre ela? Porque a guerra do Iêmen é uma espécie de guerra esquecida. Para a gente começar, eu vou pedir para o senhor ajudar a gente a entender a guerra do Iêmen. Que guerra é essa, professor? Olá, Estela. Olá a todos que estão nos assistindo. Essa é uma guerra que, na verdade, já está completando 10 anos. E é muito interessante que, nesse momento em que as pessoas estão, apesar de ser uma guerra esquecida, tem muita gente falando: mas tem tantas outras guerras acontecendo no mundo e ninguém está olhando para elas, né? A gente pode desenvolver isso no decorrer do programa. Essa guerra, então, ela começa em 2011, naquela onda da Primavera Árabe, que foi aquela onda de manifestações que ocorreram no Egito, na Tunísia, na Líbia, etc. e tal, e também aconteceu no Iêmen. Eu gostaria de ressaltar que o que aconteceu no caso do Iêmen não era uma novidade. O Iêmen sempre foi um país muito instável politicamente, um país muito dividido, um país que, inclusive, já foi dividido durante a Guerra Fria entre Iêmen do Norte e Iêmen do Sul, sendo o Iêmen do Sul socialista, o Iêmen do Norte capitalista. Só que foi meio que pegou aquele contexto, né? Nós tínhamos toda aquela região em volta em problemas muito semelhantes de desemprego, de inflação e etc. e tal, que eu considero como efeitos ainda da crise de 2008, a crise global de 2008, que afetou o mundo inteiro. E ali dentro do Iêmen, então, começaram, né, manifestações contra o então presidente Saleh. Essas manifestações, depois de um longo tempo, vão levar à renúncia desse presidente e a gente começa a ter uma guerra civil, né, entre uma minoria chamada Houthi, que é uma minoria xiita, tá, e a maioria sunita apoiada pela Arábia Saudita. E aí vai entrar uma série de outros atores internacionais, como sempre, como aconteceu, por exemplo, na Guerra da Síria, né, com o Irã apoiando esses Houthis e a Arábia Saudita apoiando o governo o vice-presidente que tinha assumido o poder. E aí a gente começa a ter uma guerra civil que leva a essa crise humanitária. Professor, o Iêmen é um país pobre, né? Assim, talvez o mais pobre ali, ou um dos mais pobres daquela região, um país, por exemplo, que não tem petróleo, né? Embora, me parece, aí o senhor vai confirmar, embora tenha ali uma posição estratégica para escoar tanto o petróleo, porque tem uma rota marítima, né,
para escoar petróleo, para escoar alimentos, mas é um país pobre, um país no Oriente Médio sem petróleo. Essa pobreza do Iêmen contribuiu, de alguma forma, para que essa tragédia que acontece lá, essa tragédia humanitária, não tenha reverberado como outros conflitos, aí o mais recente, o da Ucrânia, mas o senhor falou na Síria, tem também o Afeganistão. Eu queria entender um pouco esse esquecimento do Iêmen dentro desse conjunto de conflitos. É que apesar do Iêmen ser um país realmente estratégico, ele fica ali perto do Golfo de Aden, que é uma passagem de navios petroleiros, e também do Mar Vermelho, ele, como você disse, eu posso confirmar, ele é o país mais pobre da região, tá? Então ele não tem muito mais do que esse porto de Aden para se manter, digamos assim. O Iêmen sempre foi considerado pela Arábia Saudita um país incômodo, porque sempre gerou muitos imigrantes pobres que seriam mão de obra desqualificada. Então, sempre houve muito preconceito, né, em relação aos iemenitas nessas monarquias do Golfo mais ricas, seja a Arábia Saudita, seja Catar, seja Emirados Árabes Unidos e tudo isso. Então, o fato dela não ter petróleo, o fato também de ali, alguém poderia pensar, mas Israel também não tem petróleo. Mas, ok, mas Israel tem toda uma importância cultural, né? É o berço do judaísmo, é o berço do cristianismo. Então, o Iêmen tem esse problema, ele não tem petróleo, ali não nasceu nenhuma religião, então ele acaba sendo realmente esquecido. E eu não posso, Estela, deixar de citar também que eu acredito sim que existe também um componente racista nisso, né? Porque quando a gente vê a guerra da Ucrânia e a gente vê tantos jornalistas americanos falando: os ucranianos são iguais a nós, eles têm o olho azul, eles têm cabelo loiro, e a gente vê a cara dos iemenitas, a gente percebe por que não existe tanta empatia, né? Então isso fica muito claro, a maneira com que os refugiados ucranianos estão sendo tratados é muito diferente da maneira que os refugiados sírios foram tratados. Você deve se lembrar de uma imagem grotesca que aconteceu quando um refugiado sírio entrou na Hungria, se eu não estou enganado, e uma cinegrafista passou a perna, derrubou o cara no chão. Quer dizer, uma coisa horrível, né? E a gente não está vendo isso na Europa. Então, essa pobreza, e eu acredito que um componente racial esteja misturado nisso tudo. E, professor, é uma população que vem experimentando uma escalada, né, nos níveis de violência. Me parece que é hoje, depois desses 10 anos aí de guerra, uma população esgotada pela violência. Sim. Depois da queda do Abdullah Saleh, que vai acabar sendo morto pelos próprios Houthis, que eram seus aliados, porque depois ele resolve mudar de lado e ele acaba sendo morto, o Iêmen fica sem governo na prática, né? Hoje é um país, na prática, sem governo, apesar de ter um presidente no exílio. O presidente no exílio é ótimo, né? Então, assim, é um país bastante complicado nesse sentido. E durante o governo Donald Trump, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que era um grande aliado do Donald Trump, parece que ele se sentiu autorizado a aumentar os ataques contra o Iêmen, né? Então a gente teve vários ataques, inclusive ataques com armas brasileiras, né? Foram detectados ali explosivos cluster que são de origem brasileira, assim como lanças-foguetes Astros 2, que a nossa velha indústria militar brasileira, lá da época do regime militar, Ingesa, Vibras, etc., fabricava. E os ataques têm sido piores. Inclusive, recentemente, houve uns 700 ataques contra iemenitas e a gente não está vendo uma ação da chamada comunidade internacional, né, em relação a isso. E eu acredito que isso tem a ver, Estela, com o fato de que quando o Donald Biden é ótimo, quando o Joe Biden assumiu o poder, ele falou para o Mohammed bin Salman que era para parar com os bombardeios,
Agora, como ele precisa do petróleo da Arábia Saudita para substituir o petróleo russo, ele está fazendo vista grossa a esses ataques no Iêmen. Ou seja, aí eu vou fazer uma última colocação, uma última pergunta. A gente tem 3 minutos para fechar esse bloco. Se o senhor achar que não dá para responder, a gente deixa para o bloco seguinte. Mas aí tem a questão do petróleo que o senhor traz, quer dizer, os Estados Unidos agora precisam do petróleo ali, da Arábia Saudita, então é mais um ponto de crueldade, de sofrimento, de abandono para o Iêmen. E tem uma outra coisa aí, pegando a guerra também entre Rússia e Ucrânia, que é uma guerra que está aí elevando custo de vida, o preço dos alimentos subindo, principalmente grãos, porque tem a Rússia e a Ucrânia como países produtores de grãos. Também essa alta inflacionária, o preço dos alimentos, essa alta do preço dos grãos, isso pode impactar o Iêmen, junto com o petróleo da Arábia Saudita, que os Estados Unidos precisam dele? Eu acredito que vai impactar a economia global, né? De uma forma geral, tudo já está sendo impactado, né? Por essa crise. E com o Iêmen não vai ficar diferente, embora os dados que a gente tem de, por exemplo, insegurança alimentar no Iêmen, que você tem um país de 25 milhões de habitantes, e que 14 milhões de pessoas não sabem se vão conseguir comer amanhã, é difícil até piorar a situação do Iêmen do jeito que está. Nós temos alguns dados aqui que eu até anotei: 24 milhões de pessoas sem eletricidade, 16 milhões sem saneamento. Quer dizer, a situação está complicada. O que pode piorar para o Iêmen na situação é que todo mundo está olhando para a Ucrânia e para a Rússia, e a Arábia Saudita pode se aproveitar disso para intensificar os ataques. Professor, eu acho que agora a gente vai ter que fazer um intervalo, mas ele é curtinho, e a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Obrigada. Ok. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o silêncio em torno de conflitos armados, como, por exemplo, o do Iêmen, país onde ocorre, segundo a ONU, a pior situação humanitária do mundo. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com Andrew Trauman, professor de Relações Internacionais do Centro Universitário de Curitiba e pesquisador associado do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio. Professor, a gente terminou o bloco anterior, o senhor trazendo alguns dados sobre o Iêmen, dados, inclusive, da falta, da escassez, né, de alimentos, número de pessoas em insegurança alimentar, pessoas que passam fome. Tem uma coisa que tem comovido muito assim a opinião pública e que tem sido muito usada na cobertura da guerra entre Ucrânia e Rússia, que é a situação das crianças, né? Nós falamos em mais de 3,5 milhões de refugiados, metade disso é de crianças. Se a guerra ela é terrível e cruel para qualquer pessoa, muito mais é para a infância. Tá. Eu quero perguntar para o senhor qual é a situação das crianças do Iêmen. A situação das crianças do Iêmen é terrível, né? A gente tem aí um número de 4 milhões de refugiados internos, e para as crianças, além de elas estarem sem lar, né, e sem escola, ainda tem dados piores, que o Iêmen, nesse momento, passa por uma grande epidemia de cólera, devido à ausência de água potável. Então, você tem muitas crianças morrendo devido à cólera, morrendo devido à fome, à sede. Os hospitais estão sem equipamentos. Então, e a Arábia Saudita, a gente também tem visto imagens aí da Rússia bombardeando hospitais ucranianos. A Arábia Saudita não fica atrás, a Arábia Saudita também
tem bombardeado hospitais também, tem bombardeado escolas e tudo isso. Então, a situação das crianças iemenitas nesse momento é a pior possível, porque eles são a parte mais, o elo mais frágil dessa corrente, né? A parte mais indefesa. Então, eles estão sujeitos agora a todo tipo de doença que, com água potável, seria facilmente tratável. O senhor falou aí da cólera, falou da fome, a assistência à saúde no Iêmen, porque eu estou imaginando aqui, o senhor falou de bombardeios em escolas, bombardeios em hospitais, eu estou imaginando que a rede de assistência à saúde no Iêmen seja hoje uma rede esfacelada. Sim. Não, colapsou completamente. Existem relatos de hospitais onde você não tem soro. Então, hospitais sem eletricidade. Como que o hospital vai funcionar sem eletricidade? Então, você tem o colapso total do sistema de saúde do Iêmen nesse momento, e além das questões mencionadas, né, de desnutrição e tudo isso. É um país hoje que está assim, completamente devastado por esse conflito e que, infelizmente, a gente não está vendo muita coisa acontecendo. Eu sei que em 2019 a ONU começou a tentar fazer com que a Arábia Saudita freasse um pouco os bombardeios e tal, mas isso não tem acontecido nos últimos tempos. A ONU parou de investigar as acusações de violações a esses direitos de guerra, né? Assim, essa coisa que protege um pouco a sociedade civil. Me parece que o ano passado a ONU parou de investigar essas denúncias. E denúncias que vinham dos dois lados. Se não tem uma fonte de fiscalização, isso quer dizer que ali está uma espécie de terra de ninguém? Sim, nós temos uma guerra civil, né? De um lado nós temos os Houthis, como eu disse, já bancados pelo Irã. Do outro lado nós temos sauditas e também até um grupo chamado Al-Qaeda na Península Arábica, que é um grupo terrorista que quer também tomar o poder ali e uma coisa assim ao estilo Estado Islâmico na Síria. Então o país hoje ele está assim completamente perdido e eu gostaria de fazer um paralelo com o que aconteceu, por exemplo, na guerra Irã-Iraque nos anos 80, porque entre 1980 e 1988 nós tivemos a guerra Irã-Iraque que matou quase 1 milhão de pessoas. E assim como está acontecendo com o Iêmen, a comunidade internacional ela não se levantou até que os petroleiros começassem a ser atingidos. Então, enquanto tinham pessoas morrendo, ninguém estava se importando, enquanto eles estavam se matando ali. Mas quando começou a ter os petroleiros americanos e franceses, e na época soviéticos, sendo atingidos, aí, peraí, agora vamos tentar um cessar-fogo aqui. Então, a gente está voltando naquela situação de que a desimportância econômica do Iêmen é a razão principal que faz com que essa guerra seja uma guerra esquecida. A partir do momento em que aconteceu alguma coisa ali, onde passam os petroleiros e tudo isso, aí talvez a comunidade internacional comece a olhar a situação de uma outra maneira, porque a catástrofe humanitária parece não sensibilizar. Quem está mais se importando com isso são organizações como a Human Rights Watch, né, que é uma organização que trata de direitos humanos e tudo isso, e a gente tem, obviamente, os Médicos Sem Fronteiras, mas são ONGs, né? Você não vê envios da ONU de capacetes azuis para o Iêmen, para fazer uma construção da paz, uma reconstrução do país. O máximo que a ONU fez foi uma estimativa de que para reconstruir o Iêmen vai ser necessário 3 bilhões e 850 milhões de dólares. De onde que vão arrumar esse dinheiro? Para o Iêmen, ainda por cima, é bastante difícil, porque é aquilo que eu falei, tem muitos interesses envolvidos nessa guerra, interesses que não são os interesses do povo do Iêmen. O povo do Iêmen é o que mais sofre. Como Ô, sempre, né? professor, de onde chega
ajuda humanitária para o Iêmen? O senhor falou aí em ONGs, citou duas organizações não governamentais. Somente essas organizações é que chegam lá com ajuda humanitária? A gente tem a Unicef também, a gente tem doações por meio da Unicef, só que essas doações elas não são suficientes, porque a situação é tão catastrófica e as pessoas que estão envolvidas nas ONGs, elas acabam, infelizmente, sendo alvos de bombardeios aí dos dois lados. Também não vou falar, não, só os sauditas são malvados e os Houthis são bonzinhos. Os Houthis também. Então, eles acabam estando desse fogo cruzado, né? E acaba vendo uma situação em que pouquíssimas pessoas querem se arriscar a levar a ajuda humanitária, seja para a capital Sanaa, seja para Aden, porque realmente você não tem sequer um governo, você não tem um Estado, você não tem mais uma estrutura de Estado, então fica muito difícil, fica muito arriscado. E é importante lembrar também, Estela, a gente falou da situação geográfica do Iêmen, né? O Iêmen ele é chamado por muitos analistas como um prisioneiro geográfico, porque ao norte ele tem a Arábia Saudita, que é seu inimigo, e que sempre tratou os iemenitas com preconceito. Eles eram tratados no máximo, tipo, você pode vir para cá para ser servente de pedreiro ou empregado doméstica. Ao sul eles têm o mar, e ao oeste eles têm estados falidos, como a Somália e a Somaliland. A Somália é o paraíso dos piratas, como a gente sabe. A região ali do Mar Vermelho é repleta de ações de pirataria e tráfico de drogas, e, enfim. Então, é um país que está, além de estar numa situação de muita pobreza e miséria, ele não tem para onde, ele olha para o lado e não tem quem o ajude, não tem quem o estenda a mão. A gente falou da situação das crianças, destacou um pouco a situação das crianças, e a situação das mulheres, professor? Sempre os civis, né, especialmente os não combatentes, as mulheres, as crianças e os idosos sempre vão ser as principais vítimas nesse tipo de conflito. Então, a gente tem, além do fato de que as mulheres, evidentemente, sofrem a mesma desnutrição que as crianças, elas também estão deslocadas. O Iêmen é um dos países que mais tem deslocados internos no mundo, refugiados internos no mundo. A gente tem relatos, né, de mulheres que sofrem estupros, que sofrem todo tipo de abuso e violência também dos dois lados do conflito. Então, a situação das mulheres também é complicada, até porque o Iêmen é uma sociedade extremamente patriarcal. Então, você dificilmente você vai ver mulheres no Iêmen com independência financeira. Então, elas dependem ou do marido, ou do pai, ou do irmão mais velho, sempre dependem de um homem até para se deslocar, porque senão elas não têm dinheiro, porque alguém deu dinheiro para elas. Então, é uma situação dramática para toda a população ali e, mais uma vez, para os civis, né, que são realmente essa parte mais frágil do conflito. A situação das mulheres também é terrível no Iêmen. E aí entra também um pouco da questão cultural. Professor, é meio voz comum de que esse destaque todo dado à guerra entre Ucrânia e Rússia, essa cobertura midiática dispensada a esse conflito, que isso se justifica pelo fato dessa guerra, desse conflito, poder se constituir aí num estopim para uma terceira guerra mundial. Eu pergunto para o senhor se esse entendimento justifica o esquecimento dos outros conflitos que estão aí distribuídos ao longo do planeta. A gente está falando especificamente do Iêmen, que é a pior crise humanitária. E essa é a minha última pergunta para o senhor, para a gente terminar o programa. Se o fato da Rússia e Ucrânia estarem no radar de uma possível terceira guerra mundial, se isso justifica o esquecimento
do Iêmen e dos outros Eu, conflitos? Primeiro que assim, eu não acredito numa terceira guerra mundial, apesar das pessoas pensarem, eu acho que ainda existe um grau de racionalidade aí, que o Putin não vai atacar um país da OTAN, eu acredito que seja uma guerra mais limitada, mas enfim. Eu acredito que é sim, respondendo a sua pergunta bem objetivamente, por ser uma guerra europeia. Acho que pelo fato de estar acontecendo na Europa, entre europeus, e o fato da Rússia ser uma potência nuclear, é isso que leva a toda essa atenção que não é dada a guerras na África, que não é dada a guerras no Oriente Médio ou na Ásia. Então, eu acredito que tem muito mais a ver com o fato de ser uma guerra de brancos europeus. Sim ou não? Para a gente terminar, o senhor consegue enxergar alguma luz no fim do túnel para o Iêmen? Eu tento ser esperançoso, né? Eu não vou dizer não, eu tenho que dizer sim. Precisa acreditar, senão, como é que fica? Professor, muito obrigada pela sua participação hoje no Opinião Pernambuco. Foi um prazer tê-lo aqui e volte outras vezes. O prazer foi meu, foi uma honra e eu estou sempre à disposição. Muito obrigada, muito obrigada.